Olá, tudo bem? Hoje eu quero contar para vocês de uma das primeiras coisas que eu fiz, de umas primeiras atitudes que eu fiz quando meu marido saiu de casa. E eu quero falar para você isso baseado na palavra de Deus, que eu sempre uso a palavra de Deus, eu sempre lembro daquilo que Deus fez na minha vida e não tem como ser diferente. O meu nome é Roberta Naz, eu faço vídeo sobre restauração pessoal. Há pouco mais de 3 anos o meu marido foi embora de casa, ele largou tudo, ele achou melhor ter um outro relacionamento com outra mulher, e aí que eu fui conhecer o verdadeiro deserto, aí que eu passei por todas as minhas dores emocionais, físicas também. A minha desconexão com o Senhor, ela não era possível naquele momento, porque a minha dor emocional era muito, eu entrei em estado depressivo, eu fiquei ansiosa, com síndrome do pânico, e naquele momento realmente eu entrei no fundo do poço. E hoje eu tô aqui para falar para você que, independente do seu estado civil agora, independente se o seu marido falou em voltar para você, independente que você queira restaurar o seu casamento, independente que você queira ficar sozinho, esse canal é para você que deseja a restauração pessoal, que não está aguentando mais de tanta dor, não está aguentando mais de orar e nada acontecer. Eu quero falar para você hoje uma das primeiras coisas que eu fiz logo assim que ele saiu de casa, quando ele fechou o portão e saiu, foi mergulhar na palavra de Deus. Foi entender o que Deus queria que eu aprendesse ali, cheia de dores, cheia de sofrimentos, ansiosa, depressiva, cheia de vergonha, humilhada. Mas foi desse jeito que eu cheguei aos pés do Senhor. E eu quero compartilhar com você aqui, antes de ler essa palavra para você, eu estudei tanto, eu procurei entender aquilo que estava acontecendo na minha vida. Eu ficava 24 horas, praticamente eu só parava para dormir. Claro que eu me alimentava, né? Eu tomava banho, né? Eu saía, fazia algumas coisas, mas a maior parte do meu tempo eu estava estudando para poder entender aquilo que Deus queria fazer na minha vida. Então eu estudei muitas coisas relacionadas à terapia, porque eu queria que aquela dor saísse logo, porque aquela dor estava me matando. Então eu estudei muitas coisas relacionadas à terapia, achando que aquela dor iria sair de forma física, né? Mas era uma dor na alma, que só quem passa por essa dor sabe como que é, uma dor que não tem explicação, é uma dor que a cada dia fica pior, cada dia mais a gente fica triste. Então eu comecei a entender a partir dali o que Deus queria fazer na minha vida, independente do que viesse a acontecer depois, e hoje eu sou restaurada e estou aqui para falar para você que vale a pena você mergulhar na palavra de Deus e entender o que Deus quer fazer na sua vida a partir daí. Eu quero compartilhar com você uma passagem que está no livro de Filipenses, Filipenses 4, a partir do versículo 8, eu vou só ler dois para vocês, o 8 e o 12. O 8 ele fala o seguinte, olha: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogio, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática, aí já estou indo para o 9, né? Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim. Vou ler só a parte A do 9, mas eu quero ressaltar para vocês aqui o 8, que fala que encham a mente de vocês com tudo que é bom. Foi o que eu fiz. Logo assim que meu esposo saiu de casa, eu procurei encher minha mente com tudo que era bom, porque a mente da gente, ela fica o tempo todo pensando no que o outro está fazendo, não só fisicamente falando de bebedeira, de curtição, mas também lá naquele momento, né, que vocês sabem que é o que eu estou falando, né? Então, quando a gente entra nesse processo doloroso, desse processo terrível, né, do abandono, da rejeição, a nossa mente fica o tempo todo lá. A gente fica se culpando, a gente fica pensando o que aconteceu, o que eu fiz, o que eu falei. A gente coloca a culpa toda na gente, né? Eu no início, né, eu coloquei a culpa toda em mim, porque eu que fiquei, né, vamos dizer assim, eu que fiquei na trincheira, eu que fiquei na brecha, né, eu que fiquei no lugar justamente aonde ele tinha saído. Então eu tive que lidar com todas as situações que vocês possam imaginar, profissionalmente, com meus filhos, em relação a tudo, emocionalmente, espiritualmente. Então parecia que eu estava visivelmente naquela passagem que Deus fala com Ezequiel, no vale de ossos secos, tudo quebrado, tudo despedaçado, não tinha nem ossos, era verdadeiramente só a poeira, só os ossos todos em forma de poeira.
era assim o meu cenário. Quando ele saiu de casa, foi esse o cenário que eu fiquei. Então, a partir dali, eu tive que fazer como fez Ezequiel também, né? Profetizar, e a cada dia mais Deus ia restaurando, restaurando, até que Deus restaurou a minha vida por completo. E hoje eu estou aqui para falar para você que é possível sim. E isso da questão da mente que eu falei para vocês, que eu tive que pensar o tempo todo, eu tive que preencher minha mente com coisas boas, porque literalmente quando a nossa mente, o nosso processo, né, de uma forma geral, ele entra nesse estágio de loucura, porque é uma loucura o que acontece com a gente. O sentimento, as nossas emoções, é como se fosse um déjà vu, uma coisa qualquer assim, que a gente ficasse pensando, se colocando no lugar de antes, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu falei, por que eu me expressei daquela forma. Então a gente começa a se culpar de uma tal forma que aquilo ali acaba adoecendo a gente. E como eu sempre falo, Satanás é um oportunista, ele se aproveita da situação. Quando eu estava nesse estágio, eu pensei em suicídio porque eu não conseguia parar de pensar na situação, eu não conseguia parar de pensar no que ele estava fazendo lá, naquele dia, naquele sábado, naquele Natal, porque isso já se estendeu há mais de 3 anos. Então, no primeiro ano foi terrível. No primeiro ano, assim, foi um sofrimento total, foi um sofrimento total. E eu tive que, de imediato, mergulhar na palavra de Deus e entender o que Deus queria fazer. Então, eu tive que ocupar minha mente com coisas boas. Eu saía, eu até coloquei aqui para vocês, para eu não esquecer de falar para vocês. Cursos eu fiz, acho que mais de 30 na área terapêutica. Eu saía com as minhas amigas com a cara igual um réu, uma cara terrível, todo mundo rindo, todo mundo se divertindo, eu estava lá triste, dava aquele sorriso meio de lado e ficava a maioria do tempo séria, mas eu saía com as minhas amigas, eu ia para a igreja, eu fiz umas 3 viagens nesse ano especificamente, eu fiz umas 3 viagens para a casa da minha irmã, que a minha irmã ela me acolheu logo de imediato e ela pagava minhas passagens, não vem para cá, você não vai ficar aí sozinha, porque eu fiquei sozinha por um tempo, porque o meu filho mais novo foi ficar na casa da minha sogra, porque também não estava entendendo nada, o futuro para ele era muito incerto, o meu mais velho, que é músico, ele ficava mais tocando do que em casa, então eu fiquei muito tempo sozinha, quanto mais eu ficava sozinha, mais eu pensava na desgraça, né, que estava a minha vida naquele momento. Então eu tive que me preparar emocionalmente para aquilo que estava passando, porque verdadeiramente eu estava enlouquecendo. Outra coisa que eu fiz também, que eu coloquei aqui para vocês, que está no versículo 12 do capítulo 4 de Filipenses, que fala o seguinte: olha, sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo tempo e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou quer tenha pouco. Isso aí é Paulo falando, né? Então, a minha situação, deixa eu beber um golinho de água aqui. A minha situação ficou tão vergonhosa e tão triste que eu oscilava muito as minhas emoções. Às vezes eu estava bem de manhã, de tarde eu já estava muito mal. Às vezes eu melhorava de noite, mas amanhecia muito mal. Então a minha situação começou a oscilar muito. Às vezes eu queria viver e às vezes eu queria morrer. Então eu comecei a oscilar muito, e aquilo ali já estava me trazendo uma agonia, porque eu tinha muito medo de voltar para o estado depressivo que eu estava. Terrível. Então qualquer pinguinho de suspeita que eu tinha de ficar triste, eu já ficava ansiosa por aquilo ali, porque eu temia muito voltar para aquele estágio de tristeza que eu estava, porque aquele estágio, passando a moto aqui, aquele estágio me deixava muito mal. E eu contei para vocês em alguns vídeos anteriores que a minha mãe morreu de depressão, né? Então eu tinha muito medo de morrer com a minha mãe. Minha mãe ela foi definhando, né, por conta de um problema familiar que ocorreu na época. Isso já tem mais de 18 anos. Então a minha mãe decidiu que ela não queria mais viver e assim ela foi definhando, ela foi perdendo a alegria de viver e ela morreu. E eu sabia que se eu não lutasse contra aquilo ali, o meu destino também seria o mesmo. Então eu procurei lutar muito por aquilo ali para não terminar meus dias igual da minha mãe. Só que nessa luta eu começava a ter ansiedade, porque eu não queria voltar para aquele estágio. Então eu beirava entre a depressão e a ansiedade, e no meio disso tudo tinha síndrome do pânico. Então vocês podem imaginar como que eu passei esse primeiro ano. Mas então eu tive que
a aprender como Paulo fala aqui pra gente no livro de Filipenses 4, versículo 12, como ele fala, né? Então eu tive que aprender a lidar com essas situações e independente do que estivesse acontecendo comigo, se eu estivesse muito para comer, ou se eu tivesse nada para comer, ou se eu tivesse dinheiro, ou se eu estivesse sem dinheiro, eu tinha que ter o meu pensamento em Deus e saber que Ele ia prover o dia de amanhã, saber que Ele ia mandar o meu maná, saber que Ele ia me dar alegria no meu coração. Então eu comecei a aprender a viver um dia de cada vez. Inclusive eu tenho até um negocinho aqui, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês. Eu tenho um negocinho que eu comprei, né? Porque eu comecei a fazer meus atendimentos terapêuticos, então eu comprei aquilo para as pessoas verem, esse negocinho para as pessoas verem. Um dia de cada vez. Eu aprendi a viver um dia de cada vez e não me preocupar com o dia do amanhã. Claro que não, quando eu falo não me preocupar, não é não me preocupar de forma irresponsável, mas assim, não me preocupar sabendo que Deus vai prover. Então, às vezes você está aqui me assistindo, preocupada com o que você vai fazer, aonde você vai morar, o que você vai fazer com seus filhos. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai, em nome de Jesus, eu profetizo na sua vida, Deus, Ele vai providenciar um lugar para você ficar, Deus vai providenciar o seu alimento, Deus vai colocar anjos no seu caminho para te ajudar, porque é assim que Ele faz. Ele não dá um fardo que a gente não possa suportar. Ele não dá uma luta no qual Ele mesmo não vai te ajudar, Ele não vai te causar uma ferida no qual Ele mesmo não vai te dar o remédio. Então eu estou aqui hoje para mostrar para você e para falar para você, creia que essa fase vai passar. Creia que isso tudo é para você aprender a ser uma pessoa melhor, que Deus, Ele usa de formas estranhas, de formas às vezes que a gente não consegue entender, para trabalhar com a gente, para moldar o nosso ser. Foi o que Ele fez comigo. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente, eu sou uma pessoa que às vezes eu não me conheço. Teve um momento na minha vida, dentro desse processo, que eu olhei no espelho e falei assim: garota, eu não te conheço. Por quê? Porque eu estava totalmente diferente, eu estava mais paciente, eu estava com o meu semblante mais suave, porque eu só vivia agitada, só vivia brigando, só vivia discutindo e falando alto, gritando, porque eram muitos problemas nos quais nós passávamos enquanto casados. Não que o casamento me causasse isso, mas a gente não sabia lidar com a situação. Hoje, Deus, Ele me transformou de uma forma extraordinária, e é isso que eu faço aqui no meu canal, é mostrar para você que o que Ele fez comigo, Ele pode fazer com você também. Dito isso, eu fiz um e-book dando um passo a passo rapidinho, você lê ele rapidinho, de tudo aquilo que você tem que fazer, de logo quando você entra no deserto. Tá aqui na descrição do vídeo. Se você quiser adquirir esse livro, é só você clicar no link que vai te direcionar direto para a plataforma, para você sair disso rápido, porque quanto mais rápido você for curada, quanto mais rápido você sair desse deserto, mais você vai entender o que Deus quer fazer na sua vida, mais rápido você vai entender aquilo que Deus quer preparar você, o algo melhor para você, porque a partir daí, a partir de tudo isso que aconteceu comigo, depois que eu passei pelo processo, depois que eu passei pelo moer de Deus, pelo móvel de Deus, Deus só fez maravilhas na minha vida, e eu estou aqui para compartilhar isso tudo com você, o meu antes, durante e depois da minha separação. Amém? A gente se encontra no próximo vídeo. Em nome de Jesus, eu desejo tudo de bom para você, que você saia logo desse lugar para você dar frutos rápidos, tá? Tchau, tchau.